maiores dificuldades para defender um policial militar perante a justiça militar. Se você é policial militar, é muito importante que você entenda quais são as barreiras, quais são as principais dificuldades que o seu advogado vai enfrentar para te defender, para que você o auxilie nessa situação quando for possível para você, evidentemente. Agora, se você é advogado, e já atua, você já entendeu, talvez nunca mentalizou, mas já viu essas barreiras, essas dificuldades. Se você está começando agora na justiça militar, você vai enfrentar essas dificuldades, com certeza. Em ordem inversa, da quinta menor dificuldade para a mais grave, ao meu entender, dificuldade em defender um policial na justiça militar, eu começo. A quinta maior dificuldade, eu acredito que seja daquele policial que agiu fora do regulamento, fora da legislação. Doutor, se ele tá respondendo criminalmente, é óbvio que ele agiu fora da legislação. Não, meu jovem padawan, não é assim. Se você não sabe, há muitos policiais militares que respondem perante o TJM e não fizeram absolutamente nada de errado. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo, não fez nada de errado, simplesmente cumpriu seu serviço, estava no lugar errado, na hora errada, deu mídia, começou a dar um monte de denúncia e ele começa a responder, ele cai no banco dos réus. O mundo ideal para o advogado criminalista militar é quando o cliente chega e fala: doutor, eu não fiz nada de errado, eu cumpri esse regulamento, essa portaria, cumpri essa ordem desse fulano, desse superior e estão me acusando, aqui eu não fiz nada. Aí você já começa a traçar a sua estratégia defensiva, realmente por inexistência de fato, negativa de autoria, ele não fez. Você começa a juntar provas para mostrar que ele não fez, porque ele não fez nada, ele falou para você que não fez. Mas o mundo real não é um mar de rosas. Muitas vezes o policial chega para você e ele cometeu alguma coisa. Muitas vezes dolosamente, muitas vezes ele nem sabia, por desconhecimento, por falta de conhecimento técnico na parte militar, ele achou que não cometeu, mas a ferro e fogo ele cometeu alguma coisa. Então ele chega para você com algum cometimento. E aí é a primeira dificuldade, quando ele cometeu alguma coisa errada. Porque você aí tem que traçar uma estratégia diferente, porque se você for muito atrás do que realmente aconteceu, vai comprovar nos autos que ele fez alguma coisa e você vai prejudicar o seu cliente. E aí nós temos o nosso quarto lugar em grau de posicionamento de dificuldade para proteger, para defender um policial perante o TJM. É exatamente o policial militar que mente para você. Ele fala que não fez, ele muda toda a história, toda aquela história da carochinha que ele contou na SJD pro comandante dele, ele fala pra você, porque ele quer manter aquela história até o fim que ele falou no IPM, na sindicância, no PD, que seja, até o fim, ele quer manter inclusive pra você que é pago pra defender ele. Essa é uma das piores cagadas que o policial militar pode fazer, porque já aconteceu e realmente é fato venéreo. Você perguntar: polícia, você bateu? Não bati, doutor, não bati. Eu simplesmente repeli injusta agressão atual e iminente. Muito bom. Então você não bateu, não bati. Aí então tá bom, então eu vou pedir a câmera daquela rua lá pra ver se você bateu ou não bateu. Aí o policial já faz aquela cara de bosta, né? Assim, a câmera? Pede não, doutor. Por quê? Você falou que não bateu. Se eu pedir a câmera, a corregedoria não viu que tinha uma câmera ali. Se eu pedir a câmera, vai simplesmente aparecer que você não bateu. Então, doutor, a gente teve que usar um pouquinho da força. Aí você já fala: puta, já entendi. Ele não te contou exatamente o que aconteceu naquele lugar. Então, essa é a quarta barreira. O cliente que mente descaradamente para o advogado, porque ele realmente fez alguma coisa errada e ele não quer que inclusive o advogado dele o defenda. Ele vai se sentir julgado. Ele acha que se ele conduzir o advogado para essa linha de defesa que ele já determinou na mente dele, vai ser tudo mais fácil. É uma das piores cagadas que ele pode fazer. A terceira maior dificuldade para defender um policial militar na justiça militar são as próprias leis. São leis arcaicas e, na maioria das vezes, em desacordo com a legislação atual, com a doutrina, com a jurisprudência atual. São leis arcaicas e desatualizadas. Muitas vezes, por exemplo, tem oficial ainda que dentro do batalhão faz o interrogatório primeiro do que antes de ouvir as testemunhas, simplesmente porque no Código Penal Militar assim está. Não só as leis que são desatualizadas, as próprias leis que elas são mais duras, elas são muito mais rígidas do que a legislação penal comum. A legislação penal militar ela já é uma dificuldade para o advogado, porque ela já é tratada com mais rigor.
por sua natureza. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, não estou isso não, porque eu realmente acredito que o profissional de segurança pública, ele tem que ter um certo rigor, ele é pago para defender a população. Se há um certo desvio da legislação, ele tem que ser tratado com mais rigor do que o paisano que não é pago para isso. Não é isso. A questão é que não deixe de ser uma forte dificuldade para a defesa do policial. A própria lei permite um rigorzinho maior contra ele. E aí entra leis, por exemplo, genéricas, né? Totalmente em desacordo com a doutrina, com a jurisprudência penal atualizada. Como, por exemplo, se nada der certo, eu vou meter um descumprimento de missão no seu rabo que você se ferra. Os que mais defendem falam, não, descumprimento de missão é que quando um policial militar ele descumpre a sua missão constitucional do patrulhamento ostensivo preventivo. Pô, isso é balela, isso é uma imputação objetiva muito grande no policial. Muitas vezes ele é punido sem ter feito nada. Ele simplesmente ficou um tempo mais no almoço e coloca um descumprimento de missão porque ele demorou demais para almoçar. Óbvio que há casos que é para condenação. Eu já vi isso acontecer, eu já fui da corregedoria, eu sei disso. Há casos do policial militar que saía da área para ir na zona. Há casos do policial militar que saía da área para tomar uns QSL. Infelizmente, vamos ser sinceros, são casos de condenação, mas há casos simplesmente totalmente subjetivos que o policial enquadrar em descumprimento de missão, descumprimento de normas e regulamentos e outras leis que são do tempo do onça. Se as leis arcaicas são um problema, o nosso segundo lugar acaba sendo um problema muito maior, que são pessoas arcaicas. Resquícios de coronelismo e de R-Care. Se um cliente chega no seu escritório, ele agiu corretamente, ele não mentiu para você em problema nenhum e mesmo com leis arcaicas e autoritárias você consegue enquadrar em certa forma de defesa. Mas quando você vai ver o processo, você vai ver que é totalmente baseado no R-Care. Ele não fez nada errado e estão simplesmente querendo puni-lo a qualquer custo. Você vê na imputação do oficial que está conduzindo o inquérito, por exemplo, simplesmente uma mera transcrição da lei, do artigo do Código Penal Militar que ele entende que foi violado lá na acusação, mas não coloca prova, não coloca nada, simplesmente coloca o que ele acha. E indicia o policial militar, que vai responder no TJM simplesmente porque alguém não gostava dele. De tudo isso que eu falei, que já são coisas que dificultam demais o policial militar, e o R-Care em si está em segundo lugar, vocês não imaginam qual é o primeiro lugar. Vocês não imaginam o que acontece naquele TJM, que é a fonte do nosso primeiro lugar. E é um desafio tão grande, mas que muitas vezes acontece naturalmente pela própria condição humana. O desafio número 1 é a proximidade do Ministério Público, dos promotores, com os juízes militares, com os juízes das auditorias. Isso dificulta tanto o trabalho do advogado que muitas vezes o advogado ele é visto como um inimigo, como alguém que está protegendo o errado, como alguém que quer passar um pano para atitudes desabonadoras para a instituição. Se você vai numa auditoria lá do TJM, você vê que o gabinete do juiz é aqui, o do promotor é quase logo em frente. Então, naturalmente, quando eles saem, por exemplo, para almoçar, para o cafezinho, para ir no banheiro, eles se trombam e eles conversam entre si. E não só o juiz que está sempre lá, os juízes militares que a cada 3 meses é trocado, eles também se veem. Então, é muito natural você ouvir, por exemplo, histórias que eles vão almoçar juntos quase todos os dias. Lembre-se, esses juízes militares, eles são comandantes de batalhão, são subcomandantes, são coordenadores operacionais, são comandantes de companhia, que vira e mexe estão lá com o juiz. Então, acaba virando uma certa proximidade natural. É muito comum você ir lá e você vê que eles estão tomando café, dando risada junto. Esses dias, inclusive, eu estava num julgamento no pleno do TJM e assisti uma série de audiências lá. E no meio das audiências, de forma normal, natural, não estou condenando isso, mas eu estou falando como isso é dificultoso para a defesa. Um dos procuradores está saindo para aposentar. Depois de anos e anos no TJM, ele está aposentando e ele parou a audiência para agradecer os desembargadores do TJM por todo o serviço juntos e tudo mais. E eles começaram a trocar elogios entre si. E os desembargadores começaram
quase todos, você começou a falar: ô, você grande procurador, é um amigo de longa data, manda um abraço para sua mãe, aquelas nossos futebol, aquelas bolinhas que a gente batia lá de final de semana, aquele churrascada, era muito bom, ô, passa lá de novo, vamos jogar bola de novo, manda um abraço para sua esposa. Ou seja, demonstra uma proximidade enorme, enorme. Ah, doutor, mas isso é normal, não entendi qual que é o problema. O problema natural do ser humano é você acreditar muito mais naquela pessoa que você tem intimidade, que você tem proximidade, que é seu amigo, do que um estranho. Ao longo de anos e anos, os promotores e procuradores do TJM, eles estão lá do lado dos juízes, conversando o tempo todo. É muito normal. Um vai para o gabinete do outro conversar sobre um caso sai na mídia, o outro vai lá conversar, eles acertam entre si, comentam entre si. Óbvio que não pode estar isso nos autos, mas tem essa conversa, tem essa troca de ideia, de avaliação, faz isso, faz aquilo. Juízes militares, que são oficiais da PM, acabam tendo amizade com os promotores e trocam ideias de processos, inclusive quando eles não estão mais como juízes, como estão comandantes de batalhão, de companhia, e vê o que dá para fazer, conversa e despacha pessoalmente lá, é muito simples isso. Então eles acabam acertando o caso como é que eles acreditam que seja, e nisso chega o maldito do advogado para questionar o que eles já decidiram. Você, como advogado, você se sente realmente assim como um intruso, né? Não que eles te tratam mal, não é isso, não há um tratamento mal, mas assim, eles já acertam mais ou menos o que vai ser, e você entra lá e questiona tudo, eles te olham meio que te mede de cima a baixo, e você diz assim, metaforicamente falando, e você tá lá questionando tudo. Você é aquele cara que está questionando tudo que foi feito. É muito comum, inclusive, né, tem todo aquele teatro, né, de você fazer a defesa do seu cliente no final, e você aponta um monte de itens na sua defesa que eles não tinham observado. Aí você vê que a sentença já estava pronta, né? E não só a sentença já estava pronta, né, como muitas auditorias, a maioria, elas não tem aquela, vamos dizer assim, são 5 juízes, né, um togado e 4 militares. Eles não têm 100% na prática aquela liberdade para fazer o voto que eles querem. Na lei eles têm, mas na prática, por causa do militarismo, isso acaba não acontecendo. Isso que eu vou falar agora acontecia mais de uma auditoria, mas agora acho que não vai acontecer mais, teve umas mudanças. Em que os oficiais eles eram incentivados a realmente fundamentar e divergir do juiz, fundamentando, né? Coisa mais comum que tem é você ver o juiz dando um voto e todos os outros oficiais, juízes militares, falando: acompanhe o voto de Vossa Excelência. O juiz pode falar um monte de abobrinha, ele pode não justificar nada, aí tem um cara que fala: acompanhe o voto de Vossa Excelência. Ele nem leu, muitas vezes são juízes militares, né, oficiais dentistas, oficiais médicos, que nem tem esse conhecimento para fazer isso, e quando tem, ele não quer divergir, porque o voto começa pelo juiz mais moderno, pelo um tenente, por exemplo, está lá, depois vai para o capitão, depois para o major, tenente coronel e tudo mais. Começa pelo juiz, né, togado, depois vai dessa forma. Então, quando o tenente, o capitão diverge, né, querendo proteger o policial militar, mesmo que não seja na hora, às vezes na hora a gente sente que o pessoal não gostou muito, nos bastidores eu já falei com juízes militares, os caras vão meio que... por que você votou assim? Por que você votou assado? Então tem uma pressãozinha. Então essa proximidade, essa hierarquia entre todo mundo faz com que todo mundo ali seja um grande grupinho de amigos, e o advogado é aquele penetra que tenta mudar a história de todo mundo. E você? Você concorda comigo? Já presenciou algo do tipo? Conhece outras dificuldades? Deixa nos comentários. Forte abraço.